Vamos então dar início a mais um podcast Meia Dose de Conversa a propósito do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Como sabem, esta data é celebrada anualmente a 3 de dezembro, tendo sido proclamada através da Resolução 47/3, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 14 de outubro de 1992. Hoje temos o privilégio de ter connosco Sara Neto, que nos vai falar sobre este tema. Sara Neto é licenciada em Sociologia, com mestrado em Economia Social e Solidária pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Desempenha funções como secretária executiva no Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, desde outubro de 2024. Colabora com a FENACERSI, Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, há 17 anos. Na área da formação e investigação, dedica-se a temas relacionados com os direitos das pessoas com deficiência, em particular na área da prevenção da violência doméstica baseada no género contra as mulheres com deficiência. Muito obrigada, Sara, por estar connosco. É muito gratificante para a SIG ter a sua presença e, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos por estar aqui a conversar connosco acerca de temáticas tão importantes. E sem mais delongas, com certeza que já muitas pessoas lhe fizeram esta pergunta, mas é sempre a pergunta que se impõe. Qual é a importância de celebrar este dia? Olá a todos e a todas, muito obrigada à SIG e na pessoa da doutora Maria José pelo convite que me foi dirigido para estar aqui hoje. É de facto muito importante podermos trabalhar de uma forma colaborativa com outras entidades que ao fim e ao cabo cumprimos missões conjuntas que são a defesa dos direitos humanos e no caso particular da pergunta que me fez, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência mantém-se como necessário continuar a ser celebrado porque efetivamente aquilo que nós constatamos na prática é que os direitos destas pessoas continuam ainda a não ser plenamente vividos, sentidos, em igualdade de oportunidades, em justiça, em equidade. Temos políticas de facto que procuram essa igualdade, mas na prática aquilo que verificamos é que ainda existe muitas dificuldades, quer no acesso ao emprego, à educação, à saúde, à proteção social. E, portanto, este dia é um dia de sensibilização, de consciencialização nacional para o tema, para que, de facto, todos nós estejamos mais alertas para contribuir efetivamente para a consagração dos direitos destas pessoas que estão salvaguardados na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Muito bem. Gostaríamos de saber também qual é a importância, ou seja, que nos explique de uma forma um bocadinho mais detalhada a função, digamos assim, do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Com certeza. O mecanismo, de forma mais abreviada, dado que tem um nome bastante longo, é MSCDPD, como nós costumamos dizer, teve a sua origem no regime jurídico da Lei nº 71 de 2009, onde se definiu a sua composição, a sua missão e as suas atribuições. Todavia, este mecanismo deriva de um imperativo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em que no seu artigo 33
identifica que todos os Estados-parte que ratificam a Convenção devem ter uma estrutura autónoma, independente, que tenha como missão proteger, promover e monitorizar os direitos das pessoas com deficiência à luz da Convenção. E, portanto, esse é o papel do mecanismo. Esse trabalho é feito, sobretudo, numa proximidade com os decisores políticos, com o legislador, dado que o mecanismo tem como missão a emissão de pareceres obrigatórios, embora não vinculativos, sobre todas as matérias legislativas relacionadas com os direitos das pessoas com deficiência. Tem também como missão emitir recomendações e contributos sobre matérias que entende que é importante alinhar com aquilo que é o modelo de direitos humanos que a Convenção também preconiza, e tem ainda uma componente também de ligação ao Comitê das Nações Unidas, onde faz o interface relativamente àquilo que é o exame periódico de avaliação da implementação da Convenção nos Estados-parte, neste caso aqui em Portugal. Tem ainda também uma outra atribuição, que é de sensibilizar para a opinião pública relativamente aos direitos das pessoas com deficiência. E aproveitando este último aspecto, gostaria de frisar que o recente estudo que o mecanismo lançou, denominado Percepções sobre as pessoas com deficiência por parte da população adulta portuguesa, um estudo que envolveu 100 pessoas inquiridas no território português, inclusivamente ilhas, apenas a adultos, traz-nos aqui dados que vêm de algum modo justificar a primeira pergunta que me fez. Desde logo, nesse estudo conseguimos percepcionar que existe uma grande maioria, que ronda aos 94% da população portuguesa respondente, que não conhece o que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Portanto, o instrumento de direitos humanos mais importante para esta população em Portugal é completamente desconhecido. Na prática, também aquilo que percebemos é que muitas vezes até as próprias pessoas com deficiência também desconhecem esta Convenção e os seus direitos em particular. Outros dados também que nos alarmaram estão relacionados com a forma como a sociedade portuguesa ainda vê as pessoas com deficiência. Portanto, há ainda uma visão muito estereotipada, rotulada sobre as competências e os saberes destas pessoas. Tínhamos no nosso estudo uma pergunta que visava identificar como é que as pessoas percepcionam quando olham para alguém com deficiência, e as primeiras palavras que surgem é vulnerabilidade, dependência e simpatia. Portanto, continuamos aqui num domínio da fragilidade, não identificarmos que efetivamente estas pessoas, também elas têm saberes, desde os seus saberes naturais, que são importantíssimos porque são elas que vivem as barreiras que a sociedade lhes impõe, e isto é importante termos em consideração porque a própria Convenção vem-nos trazer aqui uma visão diferente da forma como nós devemos ver a deficiência, ou seja, a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no meio ambiente, está nas atitudes, está na forma como nós nos relacionamos com os outros. Portanto, as barreiras não são só arquitetónicas, são comunicacionais, são barreiras sobretudo atitudinais. E, portanto, só mesmo quando conseguirmos dirimir todos esses obstáculos e essas barreiras é que poderemos falar de uma sociedade mais justa e mais igualitária, onde, de facto, estas pessoas deixem de ser vistas de um modelo mais caritativo, assistencialista, protecionista, daí as palavras da dependência, da simpatia, não é? Muitas vezes associadas também, de forma estereotipada, às pessoas com deficiência intelectual e do desenvolvimento, que são pessoas muito afáveis, há este rótulo. Dentro da pergunta havia igualmente adjetivos ligados com competência, por exemplo, e não foram os adjetivos escolhidos. Portanto, a forma como ainda vemos as pessoas com deficiência, ou seja, como vemos e como falamos sobre elas, as práticas e as palavras têm muita importância e, de algum modo, acabam por condicionar aquilo que é a realidade que estas pessoas hoje em dia ainda vivem. Outro dado também importante que eu gostaria de salientar é que cerca de 30% dos inquiridos têm como percepção que as pessoas com deficiência preferem viver de apoios do Estado do que terem a sua própria autonomia. Portanto, um dado que também nos deve fazer pensar, não é? Porque efetivamente, se nós formos perguntar às pessoas com deficiência o que é que elas preferiam para si, elas preferiam ter um quadro de vida autónomo, independente, com oportunidades de escolha, onde pudessem, de forma autónoma, ter uma vida pensada, escolhida por si,
que não fosse quer na dependência da família, quer na dependência também de organizações, não é? Que é outro tema, que é a institucionalização. Ao fim e ao cabo, como todas as pessoas. Como todas as pessoas. E, portanto, tudo isso vem justificar porque é que é tão importante ainda falarmos do dia 3 de dezembro, mas também alargá-lo ao resto do ano, porque, de facto, precisamos de políticas públicas ativas, precisamos de dar espaço e dar voz às pessoas com deficiência para que sejam elas próprias também a manifestarem as suas necessidades e a poderem falar das suas realidades, para que efetivamente sejam tomadas em conta, porque falamos ainda de uma realidade muito oculta, se fizermos aqui o paralelo com as questões da violência, por exemplo. Muito bem. Então, agora gostaria de saber o que pensa acerca da próxima questão. As pessoas com deficiência são um público-alvo de particular importância para trabalhar na área de igualdade, não é? E não discriminação. O que podemos fazer para tornar esta igualdade efetiva? Ou seja, o que é que podemos fazer para tornar esta igualdade de facto e para empoderar estas pessoas? Sim, de facto nós devemos olhar para a sociedade como um todo. E a sociedade tem diferentes composições, todos nós costumamos dizer, temos várias camadas do seu ser, do seu eu, e só quando nós temos um retrato o mais fidedigno à sociedade portuguesa e à realidade que é vivida pelas pessoas, é que conseguimos desenhar medidas e políticas que respondam a todos. Se nós pensarmos, por exemplo, nas atuais estratégias que temos, pensando na Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, 2021-2025, que vai terminar agora, foi a primeira vez que houve uma estratégia que de algum modo tinha dimensões de interseccionalidade, ou seja, que cruzava a dimensão da deficiência per si com a área do género, com a área da raça, portanto, tudo isso, quando não é pensado numa visão holística e sistémica, depois impacta diretamente na vida das pessoas. E, portanto, só quando temos esse olhar e envolvemos também as próprias pessoas com deficiência é que conseguimos ter políticas mais dirigidas. Eu fazia aqui um outro apelo novamente à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque a Convenção diz-nos que a própria monitorização da Convenção, ou seja, a sua aplicação na prática, deve ser feita com a participação das pessoas com deficiência e das suas organizações representativas. Da mesma maneira que qualquer estratégia, qualquer plano, deve ser feito com estas pessoas e deve ser feito desde a sua fase do planeamento, no seu acompanhamento em termos de monitorização e na sua avaliação. E para isso é necessário que seja garantida uma dimensão muito importante, que é a da acessibilidade à informação, chamada acessibilidade cognitiva, porque só criando mecanismos que as pessoas compreendam é que podem efetivamente... Para perceber as necessidades dessas pessoas, não é? Exatamente, só havendo mecanismos que lhes permitam participar, desde logo através do conhecimento dos seus direitos, com linguagem em multiformatos que lhes permitam a participação, seja a leitura fácil, seja o uso do braille, de interpretação em língua gestual portuguesa, seja mecanismos de comunicação aumentativa e alternativa, tudo isso deve estar pensado para garantir a participação efetiva destas pessoas, porque efetivamente aquilo que nós verificamos é que ainda podemos falar em invisibilidade, porque estas pessoas não estão nos centros da decisão, e centros de decisão sobre muitas vezes as suas próprias vidas. Se olharmos, por exemplo, para a participação na vida política e pública, vemos que efetivamente as pessoas com deficiência estão subrepresentadas. E esta é uma área, por exemplo, na qual o mecanismo tem trabalhado bastante, porque, por exemplo, um dos direitos mais elementares... Desculpe interromper, e tem tido resultados? Vamos fazendo o nosso caminho, quanto mais não seja do ponto de vista de alertar para temáticas importantes, que posso sinalizar aqui duas desde já que me parecem de relevância. Uma delas tem a ver com aquela que iria referir, que é o direito mais elementar, que é o direito ao voto. Certo. O que acontece em Portugal é que nem todas as pessoas com deficiência conseguem ainda exercer esse direito. Portanto, estamos aqui a falar de algo que arreda as pessoas do centro da decisão, de quem querem ver representado nos fóruns políticos. Que ainda temos assembleias de voto que ainda nem sequer têm aquela rampa, têm escadas
e as pessoas não conseguem... Sim, e temos ainda o problema anterior até, é as pessoas saberem onde é que vão votar. Sim, e terem meios físicos para poder chegar às mesas de voto. Exatamente. Termos pessoas, por exemplo, agora quando nós temos aqui um ano muito marcado, não é, por períodos eleitorais, sim. E o mecanismo fez um levantamento junto do seu Conselho Consultivo e das organizações representativas de pessoas com deficiência para perceber dificuldades que tinham sido sentidas, e tivemos relatos de coisas que podem parecer tão simples, mas que fazem muita diferença, como por exemplo uma pessoa cega que vai votar e que não sabe se a caneta que está disponível funciona ou não, se está a escrever, como é que isso é garantido. E portanto a pessoa até dizia, eu levo sempre a caneta comigo porque eu sei que esta escreve. São coisas tão simples que para nós não nos passam pela cabeça, mas que fazem a diferença do ponto de vista da acessibilidade. Uma outra matéria que o mecanismo chamou a atenção e que cruza também com a nossa conversa de hoje tem a ver, por exemplo, com a criminalização da esterilização forçada. Esta é uma temática que foi trabalhada na opinião pública e por parte teve algumas iniciativas legislativas em março de 2025, um pouco antes da legislatura terminar, e o mecanismo emitiu uma recomendação, pegando em todas as iniciativas que foram publicadas pelos diferentes grupos parlamentares, e essa recomendação foi no sentido de que, quando se pegar este tema novamente, aquilo que entendemos que deve ser tomado em consideração para, de algum modo, legislar, tendo em conta este problema gravíssimo. O que é que isto quer dizer? Portugal ainda é um dos 3 países da União Europeia onde permite a esterilização forçada justamente de crianças e menores, por exemplo. Os dados, se me perguntar quantas são as pessoas que vivem esta situação, não temos dados sobre isso, porque é uma realidade oculta e invisível, mas temos histórias de vida, temos testemunhos que temos que valorizar, de mulheres e de raparigas que passaram por este tipo de procedimentos, que foram alvos de consentimentos não informados e continua a ser uma prática que ainda é camuflada e que existe e que afeta efetivamente as mulheres com deficiência e, em particular, as mulheres com deficiência intelectual e do desenvolvimento. Muito bem. Diga-me uma coisa, agora queria lhe perguntar o que é que existe em termos de estudos, mais concretamente. As mulheres com deficiência sofrem diferentes formas de discriminação, como já acabou de dizer, mais graves do que os homens com deficiência. Em Portugal, os estudos existentes têm refletido essas desigualdades de género? Da experiência que tenho tido, os projetos incidem sobretudo mais sobre a franja das mulheres com deficiência. Porquê? Do que propriamente sobre os homens, porque efetivamente segue aqui uma tendência nacional. Os dados nacionais também nos apontam que, nomeadamente, crimes como a violência doméstica, situações de violência baseada no género, afetam mais as mulheres do que os homens, pelo menos é aquilo que as estatísticas ainda apontam. E os estudos europeus mostram-nos também essa mesma tendência. E, portanto, as oportunidades que tive de colaborar em estudos internacionais confirmam de facto essa prevalência de situações de violência em mulheres com deficiência. Um projeto em que estive, penso, em 2023, que terminou em 2023, um projeto denominado Response, que tinha por objetivo a criação de serviços responsivos baseados no género. Aplicou um questionário a 6 países europeus, onde Portugal estava incluído, e os dados que nos foram revelados apontava para 8 em cada 10 mulheres com deficiência ser vítima de algum tipo de violência. Portanto, estamos a falar aqui de um universo muito grande e relativamente às especificidades destas mulheres, aquilo que se percebe é que normalmente a deficiência intelectual, o duplo diagnóstico, que é o facto de ter uma deficiência intelectual e cumulativamente uma experiência de doença mental, e as pessoas, mulheres, nomeadamente, que têm dificuldades ao nível da comunicação verbal, são efetivamente aquelas que sofrem mais situações de vitimização.
Os dados também apontavam para outra situação importante que devemos ter em consideração, que é o facto de que muitas vezes estas mulheres viveram e experienciaram violência desde tenra idade, portanto, desde a fase de criança e adolescente, portanto, uma vivência da violência ao longo do ciclo da vida. Nesse projeto em concreto, as mulheres que foram entrevistadas, a sua maioria dizia que só em fase adulta é que teve condições para poder falar daquilo que foi o seu passado de violência. E porquê é que isso acontece? Que foi perguntado às mulheres. Diziam-nos que acontecia, por um lado, porque havia uma naturalização, entre aspas, da violência, ou seja, às vezes nem há um reconhecimento de que se está a ser vítima de violência, porque se cresceu e se vive num ambiente que por si só... Tal normalidade. Exatamente, que por si só é violento. E não se conhece outra realidade e, portanto, ela é perpetuada ao longo do tempo e é vista como natural. Depois, porque há aqui uma dependência simultânea também, muitas vezes, por parte dos perpetradores, que são simultaneamente, muitas vezes, os cuidadores. Portanto, há aqui por um lado, a pessoa é cuidadora e há uma dependência daquele cuidador para necessidades da vida básica, para pequenas autonomias, e, simultaneamente, aquela pessoa é também o agressor. Um elemento que nos deve preocupar a todos, que também foi referido, tem a ver com a descredibilização do sistema, ou seja, há uma descrença relativamente à forma como o sistema funciona. Isto porque algumas mulheres relataram, e aqui estamos a falar do estudo internacional, onde estão mulheres portuguesas envolvidas, relataram que os contactos que tiveram, nomeadamente com as forças de segurança, não foram positivos. Ou seja, houve uma tendência para descredibilizar os seus testemunhos, ou porque as pessoas fabulavam, ou porque inventavam, ou porque não deve ser bem assim. Outras situações em que o próprio sistema de justiça, por ser tão moroso, leva a que não seja acionado, porque não vai dar em nada, porque vai demorar tanto tempo que só me vou ainda ver enredada num problema adicional àquele que efetivamente já tenho. E depois porque também há um desconhecimento dos mecanismos de queixa, e isso é muito importante ser trabalhado, porque muitas pessoas não sabem onde, quando e como é que eu posso apresentar uma queixa, a quem é que eu posso apresentar uma queixa de forma segura, a alguém que me ouça no meu tempo, no meu espaço, me compreenda. E de facto neste projeto perguntávamos também que mecanismos é que tinham acionado, e foi chocante que nestes 6 países europeus ninguém nunca tinha acionado, por exemplo, o 112. Não reconheciam o 112 como um número de emergência para situações de ocorrência de violência também. Portanto, há aqui um desconhecimento, e isto leva-nos também a pensar que também as próprias campanhas de sensibilização para a prevenção da violência, seja ela de que tipo for, inclusivamente violência doméstica, também têm que ser pensadas em formatos acessíveis, porque se as pessoas não se identificarem com as mensagens que estão a ser passadas, não encontram ali um espaço que também é visto que é para si, onde podem ser efetivamente acolhidas. Eu, quando dou formação a entidades a nível nacional e que trabalham no terreno, deixo sempre o desafio de que é muito importante que as organizações sejam estruturas de porta aberta, mas que também levem as pessoas que apoiam a conhecer os serviços da comunidade, desde a saúde, desde a segurança social, os balcões de inclusão, as forças de segurança, o hospital, porque é muito mais fácil eu saber que do outro lado está a pessoa X com quem eu já me cruzei e até posso vir a pedir ajuda no momento SOS, do que saber de forma esotérica que a segurança social ou o centro de saúde pode me ajudar nesta situação. Portanto, eu acho que tem que haver aqui apoio na proximidade, e para que esta situação seja cada vez mais desocultada e estas mulheres sejam empoderadas a pedir ajuda. Há relativamente pouco tempo dinamizei um workshop com mulheres que tinham sido vítimas de violência, e foi arrepiante na medida em que muitas delas sentiram um ambiente de conforto porque estavam entre pares, ou seja, pessoas que falavam a mesma linguagem, e contaram as suas situações também de vitimização pela primeira vez. E mais uma vez aí se verificou que eram situações de violência que acompanhavam o ciclo da vida destas mulheres, muitas delas que até já tinham visto acontecer com os avós, com as mães.
e elas próprias também experienciarem essa mesma situação. Portanto, temos que dar aqui empoderamento no sentido de capacitá-las, capacitar estas mulheres de uma forma acessível para os seus direitos. Essa capacitação também deve ser feita envolvendo as próprias. Cada vez mais falamos em metodologias de co-criação e de co-formação, e acho que a capacitação e a formação também deve passar por aí, porque estas mulheres têm um saber que é o saber natural, que muitas vezes, infelizmente, os técnicos não têm, não é? Portanto, não sabem, não sentiram na pele, não viveram o que é estar do outro lado, e outras mulheres que estão a ouvir sentem-se mais identificadas com uma realidade de alguém que superou uma situação do que propriamente só com conteúdo mais técnico. Portanto, as ações de capacitação e os estudos internacionais apontam cada vez mais para isso. Mais do que formações de foro técnico, é importante analisar estudos de caso e trazer para os contextos formativos as próprias pessoas para que elas possam falar na primeira voz das suas realidades. Pegando num conceito que abordou há pouco, gostaria de saber como é que a interseccionalidade se reflete no trabalho das instituições que lidam diariamente com esta área. De facto, a interseccionalidade é um conceito que nos chama para a ação e que nos deve chamar também para uma dimensão de diagnóstico. Como há pouco dizia, todos nós somos a soma de muitas partes. E se pensarmos, por exemplo, nas organizações que trabalham na área da deficiência, não devemos trabalhar de forma isolada a área da deficiência. Se pensarmos nas organizações que trabalham na área da violência doméstica, temos que trabalhar num todo. Por exemplo, os dados também alguns destes estudos apontavam, por exemplo, para a necessidade de um trabalho e de uma articulação interdisciplinar, e interseccionalidade também é isso, portanto, trabalhar a saúde, trabalhar a educação, a justiça, a segurança, a área social, e a área da deficiência, em particular dentro da área social, é muito importante, e formar também para essa mesma interseccionalidade, para que todos os profissionais possam estar o mais adaptados possível para quando acolherem e atenderem determinada pessoa, terem mecanismos que possam de algum modo ser adaptados à pessoa que está ali à nossa frente. E que também se começa a falar a mesma linguagem. Isto é muito importante, que passem a haver linguagens comuns. A área da deficiência tem a sua linguagem própria, a área do apoio à vítima também tem a sua linguagem, mas é importante que se cruze, que haja este cruzamento, porque isso facilita também o trabalho entre pares, facilita também no acompanhamento do caso da pessoa, colocar a pessoa no centro, não é? Falamos muito disto, ter políticas centradas na pessoa, serviços centrados na pessoa, e isso só funciona também nessa base de multidisciplinaridade e de interseccionalidade. E os estudos apontam justamente para isso, para essa necessidade de capacitação. Por exemplo, uma área que é muito importante capacitar para esta dimensão de interseccionalidade e do trabalho que tenho vindo das organizações da área da deficiência, são os profissionais da segurança social. Que fazem visitas de acompanhamento às organizações, mas que muitas vezes não têm formação específica no modelo de direitos humanos da Convenção, por exemplo, e portanto há aqui também muitas vezes um acompanhar numa dimensão mais quantitativa e menos qualitativa daquilo que seria a intervenção propriamente dita, que está ao abrigo do funcionamento destas organizações, e depois também pensarmos no papel importante que a saúde tem, porque muitas destas pessoas com deficiência têm os seus percursos de vida muito delimitados, seja entre a esfera familiar e aquelas que estão numa organização com a esfera organizacional, e às vezes um episódio diferente na sua vida é uma ida ao médico. É uma ida ao centro de saúde, é um contacto com o enfermeiro de família, com o médico de família, e é muito importante que esses profissionais também criem espaço para ouvir estas pessoas. E isto é paradigmático, todos já ouvimos esta história de que quase sempre quando uma pessoa com deficiência, mulher ou homem, com deficiência intelectual e multideficiência vai ao médico, ou vai a um serviço da área da justiça, por exemplo, fala-se para o seu acompanhante, não se fala para o próprio.
Portanto, mais uma vez, estas percepções, não é, da vulnerabilidade, da dependência, da falta de reconhecimento da capacidade e da potencialidade que cada uma destas pessoas tem. E, portanto, uma ida ao médico pode ser um SOS, pode ser uma porta de saída para esta pessoa, porque estas pessoas devem ter espaço para poder falar em viva voz e poder acionar a sua pessoa de apoio que ficou lá fora no momento em que entenderem que efetivamente a comunicação já não está a funcionar para ambas as partes, ou que há informação que o próprio não consegue transmitir e que a pessoa de apoio vai lá para efetivamente complementar. E isto cruza-se muito também com uma área de capacitação que ainda é muito pouco trabalhada em Portugal, que é o sistema de apoio à tomada de decisão. E isto liga com outra temática importante que já falamos, que é o consentimento informado também. Portanto, o artigo 12 da Convenção alerta-nos para o reconhecimento igual perante a lei, mas nesse artigo é importante que se trabalhe mecanismos para que estas pessoas possam, de forma o mais autónoma possível ou orientada, apoiada, poderem tomar decisões por si, valorizando aquilo que elas entendem que deve ser o seu caminho, a sua escolha, os seus desejos, as suas vontades, como qualquer outra pessoa, porque todos nós precisamos de apoio em alguma dimensão da nossa vida. Para tudo, para tomar decisões, conversamos com a família, falamos com um amigo, somos influenciados pela televisão, ninguém toma decisões sozinho, de forma individual, e as pessoas com deficiência, a mesma coisa. Portanto, não é por elas precisarem de apoio ou terem apoios diferentes que devemos entender que não são capazes de tomar decisões per si. Podem não ser porque não foram capacitadas e habilitadas para isso desde sempre. A mesma coisa se voltarmos aqui a cruzar com as questões da violência. É importante também a literacia em segurança e em violência, reconhecer o que é um ato abusivo de um ato não abusivo, falar de coisas tão básicas como o que é um segredo bom e o que é um segredo mau, o que é um toque invasivo, um toque permitivo, o que é a diferença entre um amigo e um conhecido. Tudo isso são mecanismos de proteção que devem ser trabalhados com as crianças com deficiência e depois serem acompanhados ao longo da vida, porque isso, porque essa dimensão, ao não ser trabalhada, estamos a incorrer num fator de risco, desde muito cedo, que tem potencial para que estas pessoas, ao longo da sua vida, sofram algum tipo de vitimização. E aquilo que vemos também nestas vítimas de violência doméstica e de violência baseada no género, é que, efetivamente, muitas destas mulheres não tinham mecanismos, não conheciam mecanismos de proteção, não sabiam como denunciar o abuso e acabaram por ficar completamente fechadas sobre si próprias por essa ausência de informação não ter sido trabalhada em devido tempo para que estivessem efetivamente empoderadas. Tem havido a preocupação de incluir as questões de género nos referenciais de formação dos profissionais e das profissionais da área da deficiência? Essa é uma recomendação que surge em todos os projetos de âmbito europeu e nacional nos quais temos trabalhado. Inclusivamente, há alguns anos atrás, até houve aqui um trabalho de colaboração juntamente com a própria SIG para que os referenciais de formação TAV, técnicas de apoio à vítima, tivessem uma componente específica relacionada com a área da deficiência. Na área da deficiência, de facto, também tem havido essa preocupação de se falar da dimensão de género e do impacto que tem, lá está, para podermos ter uma abordagem interseccional. Agora, a verdade é que é uma recomendação, há boas práticas que começam a surgir, mas ainda é algo que não está transversalizado. Portanto, isso tem que ser, lá está, numa visão também sistémica, não só para as pessoas com deficiência, não só para os profissionais da área da deficiência, mas para todos. Por exemplo, o relatório que saiu em 2025 por parte do Grevio apontava justamente para isso, e falava em concreto das mulheres com deficiência e da capacitação dos profissionais para poderem atender, encaminhar e trabalhar com mulheres com deficiência, sendo aqui a dimensão da acessibilidade uma temática muito importante, porque a acessibilidade de facto é a porta de entrada para todos os outros direitos. Também o recente relatório que saiu da CEDO
apontava para a importância do Estado português cumprir as metas relacionadas com as mulheres com deficiência, e aí tínhamos também uma bandeira vermelha, porque nenhuma das recomendações até à data tinha sido implementada, e também aí se falava da questão da capacitação dos profissionais, e falava-se inclusivamente da importância da formação sobre consentimento informado, sobre direito à saúde, nomeadamente a saúde sexual e reprodutiva, portanto temas que também já aqui falámos. Portanto, é transversal esta necessidade, é sentida também pelos profissionais, pelo menos quando me relaciono com os profissionais de terreno, sentem que há aqui ainda lacunas que são importantes de colmatar, porque o conhecimento é tão vasto e acabamos por às vezes nos especializar em determinadas áreas e não temos todos que saber de tudo, por isso é que as parcerias são tão importantes e devem ser acionadas para resolver as situações. Eu costumo dar o exemplo que entendo que é um bom exemplo do policiamento comunitário e dos direitos humanos, que são trabalhados em cursos especializados pelas forças de segurança. Tanto a PSP como a GNR têm 2 programas específicos para a área da deficiência. No caso da PSP tem o Significativo Azul e no caso da GNR tem o Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência. E aí, cruzando a questão da capacitação e da deficiência, nesses programas comunitários e de direitos humanos, nesses cursos que visam formar militares e agentes para poderem trabalhar com vítimas mais específicas, entram estes conteúdos relacionados com a deficiência, com a evolução do modelo de direitos humanos da deficiência, para que também esses profissionais, que são a linha da frente do sistema de justiça, não é? Possam estar habilitados para poder encaminhar, atender estas vítimas. No caso da GNR até tem a particularidade interessante, porque trabalham mais nas zonas interiores e há aqui uma dimensão de isolamento social que pode ser combatida, porque há a questão do porta a porta, não é? E pode ser, estando os militares formados, podem também eles estar habilitados para poder capacitar aquele agregado familiar, aquela pessoa em particular, para encaminhar para uma organização, para algum tipo de produto de apoio até que aquela pessoa precise, para colmatar e lhe dar qualidade de vida em alguma matéria que precise. Portanto, estas são experiências de como há currículos e referenciais formativos que têm vindo a ser adaptados para cruzar a temática da deficiência com a temática também do género. Em concreto, eu tenho tido essa experiência. Gostava também ainda de falar de uma outra coisa que acho que é importante, que tem a ver com o facto de também já termos feito formação, e na altura foi uma formação articulada juntamente com a própria SIG para o Centro de Acolhimento e Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e para casas de abrigo. Já fizemos também essa formação, portanto há essa preocupação aqui ao contrário, não é? De perceber melhor as especificidades da deficiência para podermos fazer um bom trabalho. Aquilo que verificamos efetivamente também é que ainda nem todas as estruturas são acessíveis do ponto de vista físico e do ponto de vista do acesso à informação e à comunicação para atender qualquer tipo de vítima, portanto isto é um trabalho ongoing. Sabemos que existe uma casa de abrigo específica para mulheres com deficiência e outra para mulheres com experiência de doença mental, mas eu gostava efetivamente que, para já são respostas de terceira linha, o ideal era que não existisse nenhuma, não é? Porque não teríamos esse problema, mas sendo um problema disseminado de saúde pública, havendo a necessidade de haver esse tipo de respostas, elas deveriam de facto ser o mais transversais possíveis e para acolher qualquer tipo de vítima sem qualquer tipo de segregação. O que me preocupa em particular, no caso das mulheres com deficiência que passam por este tipo de estruturas, e até as que não passam, mas as que passam em particular, é o facto de muitas vezes a solução de fim de linha que é encontrada para estas mulheres é a institucionalização. Portanto, é difícil, bem sabemos, desenhar projetos de vida para vítimas, para qualquer vítima. Agora, quando falamos de mulheres com deficiência, se falarmos com deficiência intelectual, multideficiência, a duplo diagnóstico, são pessoas que se calhar nunca tiveram uma experiência de empregabilidade, portanto, do ponto de vista financeiro não têm autonomia financeira, não sabemos se têm retaguarda familiar próxima ou alargada, que lhes permita depois sair desse contexto de acolhimento e fazer a reconstrução do seu projeto de vida, e muitas vezes aquilo que se verifica é que essas mulheres acabam por ir para estruturas residenciais ou lares de idosos,
ou lares residenciais para pessoas com deficiência. Portanto, eu vejo isto como uma dupla revitimização, não é? Porque, efetivamente, o sistema não tem outra resposta para dar a estas mulheres. E isso é algo que também devemos pensar do ponto de vista das políticas públicas, porque aquilo que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência diz e o próprio Comitê das Nações Unidas, o desafio que coloca todos os Estados-parte é de criação de um programa de desinstitucionalização e, portanto, também estas estruturas têm que ser pensadas nesta lógica. A resposta final não pode ser a institucionalização, porque estamos aqui, de algum modo, a cortar direitos. E a limitar aquilo que pode ser o potencial de cada uma destas mulheres. Sara, estamos a chegar ao fim. Foi um privilégio enorme ouvi-la e eu queria lhe dar os parabéns, os meus sinceros parabéns. Obrigada. Pela forma clara com que partilhou os seus conhecimentos. Muito obrigada em nome da SIG e muito obrigada a todas as pessoas que estão a assistir a esta meia dose de conversa. Obrigada. Muito obrigada também pelo acolhimento e pela disponibilidade. Estamos sempre cá para tudo o que necessitar. Contem também comigo em particular e com o mecanismo para o futuro em conjunto. Obrigada.